gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula sobre como trabalhar com estimulação cognitiva. Eu vou focar aqui a nossa atenção no trabalho com idosos, mas as orientações que eu vou passar aqui para vocês são perfeitamente adaptáveis e vocês podem utilizar para o trabalho com crianças também, tá? Então vão ser dicas aí muito valiosas para esse trabalho de estimulação cognitiva. Desde aí do primeiro contato com o paciente, com o cliente, até a preparação das atividades, a preparação das tarefas de casa, orientação dos familiares. E aí, eu vou deixar um presente super especial para quem ficar comigo aqui até o final desse vídeo. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Karen Correia, sou psicóloga e empreendedora digital. E junto com a Dani Viana, que também é psicóloga, nós criamos os kits Neurotreino, que são os kits de estimulação cognitiva e cuidado emocional. E aí, durante a nossa aula, eu vou contar para vocês também um pouquinho sobre a história dos nossos kits, como eles são utilizados no atendimento com estimulação cognitiva, tá bom? E para a gente começar, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para que vocês possam acompanhar o conteúdo da nossa aula. Vamos lá, então. Bom, então começando aqui, estimulação cognitiva. Como trabalhar nessa área? Primeiro, nós vamos falar sobre a importância da estimulação cognitiva. Então, pensando aí nos idosos, a estimulação cognitiva, ela diminui o risco do declínio cognitivo, da depressão, porque o idoso vai se tornando mais ativo, né? Ele não vai ficar apático, só em frente à televisão, por exemplo. Vai melhorar a autonomia do idoso e também ajudar aí na diminuição da probabilidade do aparecimento de demências. Para quem tem as funções cognitivas preservadas, a estimulação cognitiva ajuda a manter o cérebro ativo. E para o idoso que já está em um processo demencial, a estimulação cognitiva vai ajudar a retardar esse processo, além de permitir aí uma melhora na qualidade de vida. Então, não é que a estimulação cognitiva não vá deixar o idoso entrar no processo demencial ou que vai parar esse processo, né? Se o idoso já estiver aí com maiores dificuldades, mas a estimulação cognitiva vai ajudar a retardar o processo, vai ajudar a manter o cérebro ativo por mais tempo. E a prática de atividades que estimulam as funções cognitivas, como a memória, o raciocínio, a atenção, a linguagem, entre outras, é um excelente recurso não medicamentoso que auxilia na prevenção e retardo de perdas de capacidades mentais. Então, ao invés do idoso só tomar medicamentos, ele vai poder realizar atividades que vão aí ajudar a estimular sem a necessidade de tomar tantos medicamentos, tá bom? E pensando aí na importância da estimulação cognitiva para crianças, a gente sabe que o processo de aprendizagem ocorre ao longo da vida, durante todas as fases de desenvolvimento. Mas a infância, ela tem uma importância fundamental para determinadas aprendizagens. E aí, nesse sentido, a estimulação adequada durante essa fase pode contribuir muito para o desenvolvimento saudável de importantes aspectos motores, visuais, cognitivos e afetivos. Agora, contando para vocês um pouquinho de como eu comecei. Como eu comecei esse trabalho com estimulação cognitiva? Bom, quando eu estava na faculdade, no meu último período, eu fiz um estágio que chamava Afiando a Memória. O nome do projeto aí do estágio era Afiando a Memória, em que nós íamos a uma UBS, tínhamos lá um grupo de idosos e a gente fazia o trabalho de estimulação cognitiva. Então, tinha um número limitado de sessões, não me recordo ao certo quantas sessões é, algo em torno assim de 7, 10 dias ali
do programa. E a gente tinha a reunião, era em torno de 2 horas, 1h30, 2 horas, em que a gente ficava com esses idosos e passava atividades ali para ele. Então, um dia a gente trabalhava memória olfativa, por exemplo. No outro dia a gente trabalhava, na outra semana, né? A gente trabalhava a memória auditiva. Todas as atividades a gente enviava a tarefa para casa. Então, assim, foi um trabalho muito legal, muito legal. E que eu me apaixonei completamente. Eu já sou apaixonada por idosos, adoro, eu acho assim, que cada um deles, sabe, tem um pouquinho de vô, um pouquinho de vó e traz aquela memória afetiva pra gente, né? E então, assim, foi um trabalho muito bacana que me fez apaixonar ainda mais. Mas eu nunca tinha pensado depois em levar esse trabalho, né, depois que eu me formasse. E aí esse meu estágio foi no último período da faculdade, foi em 2010, e tempos depois, 6 anos depois, em 2016, eu trabalhava já no meu consultório e tudo, e lá surgiu uma pessoa procurando o atendimento de estimulação cognitiva para um familiar. E aí, eu nem estava no consultório nesse dia, mas uma colega minha responsável lá, que eu fiz o estágio junto com ela, inclusive, ela falou, Karen, trabalhe com isso, vou te passar o telefone dela. Na verdade, eu nem trabalhava ainda, né? Eu só tinha feito esse estágio, gostava muito desse trabalho, já tinha atendido muitos outros idosos, mas o atendimento psicoterapêutico somente. E aí a pessoa entrou em contato comigo e eu iniciei esse trabalho. Eu retomei os artigos e tudo que eu tinha lido durante o estágio, as atividades, preparei, elaborei tudo e iniciei esse meu trabalho com estimulação cognitiva em idosos em 2016. E essa pessoa aí que começou comigo está comigo até hoje. Então é muito, muito, muito bacana, muito gratificante. E aí é o que eu falo para vocês, gente. Estejam abertos a novas possibilidades. Pensem um pouquinho além do que vocês já fazem hoje. Pensem aí em novas oportunidades que vocês têm, em outros tipos de trabalho que vocês podem realizar e não tenham medo de fazer. Se é algo assim que você ainda não tem muito conhecimento, mas é uma área que você gosta, busca estudar, converse com outros profissionais que atendem, que trabalham nessa área. E aí, até aproveitando aqui um pouquinho, né? Quem tem alguma dificuldade para trabalhar com estimulação cognitiva, mas tem interesse, quer conhecer um pouquinho mais, quer conversar um pouquinho mais sobre isso, além do que eu vou passar aqui nessa aula para vocês podem entrar em contato comigo também, que eu estou aberta aqui, estou à disposição para poder passar para vocês o que eu souber e ajudá-los como eu puder ajudar, tá bom? E além disso, eu também ofereço supervisão para quem for fazer, quem tiver com dificuldade para fazer esse tipo de trabalho. E aí, gente, continuando aqui um pouquinho da minha história para vocês, vou passar resumidamente aqui, só para vocês me conhecerem um pouquinho mais, e logo a gente já entra aí no específico sobre o atendimento em estimulação cognitiva, tá bom? Então, eu comecei em 2006, o início da minha faculdade, lá em Itajubá, que foi onde eu conheci a Dani. Então, nós começamos a nossa faculdade juntas. Depois, em 2007, eu transferi a minha faculdade para Juiz de Fora, que é onde eu moro hoje. Só que eu e a Dani nunca perdemos o contato. Apesar da gente ter se afastado todo esse tempo, durante a faculdade, né, durante os estudos, mas a gente nunca perdeu o contato. Em 2008, eu tive o meu primeiro estágio remunerado. Em 2009 não teve nada de especial, então eu nem coloquei aqui. E em 2010 eu fiz aí o meu primeiro estágio, que foi, primeiro estágio não, na verdade, primeiro estágio em estimulação cognitiva, né? Que foi esse que eu contei para vocês do projeto Afiando a Memória. Em 2010 foi a minha formatura, 2011 meu primeiro emprego, 2012 eu fui concursada numa prefeitura próxima aqui à minha cidade, que é Mar de Espanha. Me especializei em gestão de recursos humanos,
comecei a trabalhar com o RH. Na verdade, eu já trabalhava com RH, né, em 2011, mas em 2013 eu comecei a trabalhar numa consultoria de RH, que era o meu grande sonho. Depois, em 2015, eu fiquei 6 meses desempregada. E aí foi meio que um desespero, né? Eu ainda não tinha, não fazia ainda o atendimento clínico, porque eu atendi na clínica em 2011, quando eu me formei, e depois, quando eu fui trabalhar em Mar de Espanha, eu deixei o consultório aqui em Juiz de Fora, não atendi. Quando eu trabalhava na consultoria, eu também estava trabalhando só na consultoria, então 2015, assim, foi uma reviravolta aí na minha vida. Mas eu também entrei num concurso que eu tinha feito em 2013 e fui chamada aí nos últimos minutos do segundo tempo, mas era um concurso fora da minha área da psicologia. Mas foi excelente para mim ali durante um tempo. E aí, em 2015, eu já estava fazendo uma pós em terapia cognitivo-comportamental, porque eu queria realmente me dedicar à clínica e eu sentia falta aí de uma pós-graduação na abordagem que eu escolhi trabalhar. Então, em 2016, eu peguei o meu título de especialista em terapia cognitivo-comportamental e foi também quando eu fiz o meu primeiro atendimento em estimulação cognitiva. Em 2017, meu sonho lá de trabalhar naquele concurso que eu estava virou um pesadelo. Foi assim, uma época negra, terrível. Em 2018 veio a minha libertação, que foi quando eu pedi exoneração desse concurso aí, desse lugar. Era uma instituição estadual que eu trabalhava. Pedi exoneração para viver exclusivamente da psicologia e do trabalho digital. Então, até por isso que eu estou contando um pouquinho aí da história para vocês entenderem como começou, como foi esse processo. E já tem tempo aí, né, que eu trabalho exclusivamente da psicologia e do empreendedorismo digital. Então, eu e a Dani, nós já vínhamos conversando aí em 2017, 2018, nós já vínhamos conversando sobre esse trabalho online. E aí eu falo que em 2018 foi um novo ciclo, uma nova mudança. Assim, em 2015 eu tive aquela super reviravolta, em 2018 assim, foi uma reviravolta melhor ainda. E em 2018, eu e a Dani criamos o nosso Neurotreino Kit 1, que foi o primeiro produto digital que nós criamos. Depois eu falo que em 2019 foi uma ascensão digital, porque em 2019 eu já estava com 15 produtos digitais, 15 recursos terapêuticos aí em PDF, e nós criamos mais 2 kits, o kit 2 e 3 do Neurotreino, dando sequência aí a esse trabalho. Em 2020, nós criamos o nosso kit 4. No início de 2020, nós criamos o 4º kit, então, de estimulação cognitiva e cuidado emocional aí, da coleção Neurotreino. E, além disso, eu criei aí também mais 3 cursos. Foi em 2020 que eu comecei a trabalhar. Além dos produtos em PDF, eu comecei a trabalhar também com os cursos. E aí, gente, nós entramos aqui então, finalmente, né? Nós entramos aqui nas especificações de como trabalhar com estimulação cognitiva. Então, eu vou falar aqui para vocês um pouquinho agora sobre como elaborar a primeira sessão, o primeiro contato ali com o seu paciente, o cliente. E como eu disse, nós vamos focar aqui no atendimento a idosos, mas vocês podem usar essas orientações para o trabalho com crianças também. Então, gente, na primeira sessão, é muito importante vocês fazerem uma entrevista com o familiar responsável. Por quê? Nem sempre o idoso vai ter condições de explicar tudo o que está acontecendo com ele, de falar sobre medicamentos, de falar sobre dificuldades que ele tem, o seu dia a dia. Então, é importante aí, na primeira sessão, vocês fazerem uma entrevista com o familiar responsável. E também fazer a anamnese, né? Junto com essa entrevista aí, tem a anamnese, tem a anamnese, e eu vou liberar o PDF da anamnese que eu utilizo nos nossos grupos VIPs do Neurotreino.
Então, se você não faz parte de nenhum grupo VIP ainda, deixa um comentário aqui nesse vídeo que eu vou adicionar você aí, vou te direcionar para um grupo para você receber também essa anamnese em PDF. A anamnese, gente, eu costumo fazer assim, eu faço algumas perguntas, né? Eu deixo a entrevista assim, um pouco mais aberta, mas tenho ali as perguntas específicas que eu vou fazer. E depois eu pego essa anamnese impressa e eu entrego para o familiar, peço para ele responder tudo ali para mim, porque aí vai entrar também questão de medicação, às vezes é uma coisa que o familiar não vai saber responder na hora, vai ter que procurar, ou então algum detalhe importante que ele esquece. Então eu deixo ali com ele a anamnese ali durante uma semana. Na próxima sessão eu pego essa anamnese preenchida. E aí fazer também uma conversa inicial com o idoso. E nessa conversa inicial, investigar ali quais são os gostos, quais são as preferências, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer. Deixar ele contar um pouquinho da sua história de vida. Então, muitas vezes aí vão surgir questões lá da infância, da mocidade, né? Deixar ele falar sobre isso tudo. Vai falar sobre casamento, vai falar sobre filhos, enfim, você conhecer esse idoso, essa pessoa ali que você vai estar trabalhando durante um longo período. Porque, como eu falei para vocês, eu tenho uma idosa que eu atendo aí desde 2016. Então, a gente acaba criando um vínculo muito forte, né? E esse primeiro contato é super importante para esse vínculo, para que você possa desenvolver aí um excelente trabalho com essa pessoa. E aí você vai explicar também um pouquinho sobre o seu trabalho. Você vai falando o que você está fazendo ali, que às vezes o idoso não tem ideia, né? Ele não sabe, mas é psicóloga? Por exemplo, se você for psicóloga e estiver trabalhando com estimulação cristã, mas é psicóloga, mas eu vou falar que psicóloga é coisa de doido, né? Tem essas questões, tem algumas crenças aí disfuncionais, enfim. Então, você explica sobre o seu trabalho, o que você vai fazer, como que vai ser, por que você está ali. Fala um pouquinho também sobre a importância da estimulação cognitiva. E aí, é claro que você vai utilizar uma linguagem que ele entenda, que ele saiba ali do que você está falando, né? Não vai usar palavras difíceis, não vai usar termos técnicos, ser bem claro ali com esse idoso que você estiver atendendo. E separar um caderno para atividades. Então, você pode pedir aí para o familiar e explicar para o idoso também que vocês vão ter um caderno de atividades que vocês vão trabalhar durante as sessões e principalmente as tarefas de casa. Você vai passar as tarefas de casa nesse caderno aí de atividades, ele vai utilizar para fazer os exercícios que você passar, né? Tudo isso. E eu gosto de deixar ali, no final da sessão, uns 10, 15 minutinhos para a gente fazer algum jogo. Então, você pode fazer um quebra-cabeça, um jogo de dama, resta às vezes um jogo de cartas, né? Às vezes o idoso tinha esse costume, antigamente, de jogar cartas, gostava bastante. E aí você colhendo esses dados também, de quais são os gostos, as preferências, você vai conseguir preparar atividades que incluam essas questões, incluam aí o que ele gosta de fazer, para tornar o atendimento ainda mais interessante e ainda mais agradável para eles. E aí a gente passa agora sobre como preparar as próximas sessões. Então, vamos falar um pouquinho dos testes e atividades. Já aí na segunda sessão, que a primeira vai ser a coleta de dados, a entrevista inicial, né? Então, na segunda sessão, a gente trabalha com alguns testes de rastreio cognitivo. E esses testes não são específicos de psicólogos. Então, qualquer profissional aí que esteja trabalhando em estimulação cognitiva, eles podem utilizar esses testes, tá? Eles vão servir para nortear o trabalho de vocês, para possíveis indicações. Então, dependendo ali do resultado do teste que você observar, que você analisar, às vezes você vai encaminhar
essa pessoa para um outro profissional responsável ali que possa atender a demanda dele. Então, às vezes, vai encaminhar para um neurologista, para um neuropsicólogo, para fazer testes mais específicos, tá? Então, isso daí é muito importante, essa análise. E alguns testes aí, citando alguns exemplos, nós temos o mini exame do estado mental, o MoCA, teste do relógio, teste de fluência verbal, dígitos, são testes aí que vocês podem utilizar para o rastreio cognitivo. Nas primeiras sessões, nós utilizamos algumas atividades diversificadas. Então, a gente mescla aí raciocínio lógico, linguagem, memória, leitura escrita, atenção, funções executivas. Para quê? Para a gente analisar quais são as dificuldades e quais são as facilidades. E aí, nas próximas sessões, nós vamos intercalando. Então, numa próxima sessão, por exemplo, você pode trabalhar somente a linguagem e memória, por exemplo, e de acordo com o que você vai observando ali desse idoso, você vai aumentando ou diminuindo o grau de dificuldade. Então, as primeiras sessões aí, né, a partir da segunda sessão, vai ser mais para você observar, analisar como está o funcionamento cognitivo do idoso e como você pode ajudar, quais seriam as melhores atividades, quais áreas que estão mais preservadas, quais áreas em que ele tem mais dificuldade. E aí você tomar cuidado também, ter atenção, para não ficar estimulando somente uma área, para levar, por exemplo, só exercícios de memória, ficar trabalhando ali muito nessa questão da memória e deixar outras atividades importantes aí que estimulam outras funções cognitivas de lado. É importante você sempre fazer essa observação, essa análise e para a preparação das atividades. E é interessante também você sempre ter atividades extras. Por quê? Todos nós somos indivíduos completamente diferentes, né? E pode ser que um idoso ele vá desempenhar uma atividade ali mais rapidamente do que um outro idoso que tem mais dificuldade. Então, às vezes, você pensa em um idoso e separa ali algumas atividades que aquele idoso é mais lento um pouco para fazer, né, as atividades, tem mais dificuldades, e aí as mesmas atividades você leva para um idoso que é mais ativo. Quer dizer, não vai dar. Né? O idoso mais ativo, por exemplo, pode achar aquelas atividades muito fáceis, pode fazer as atividades com mais rapidez, e aí vai ficar ali um tempo da sessão sem você ter nenhuma atividade. Quando você está no consultório, quando você está fazendo atendimento no seu consultório, é mais fácil porque você já vai ter os materiais ali, os jogos, mas quando você está fazendo o atendimento domiciliar, às vezes você já leva ali, programa uma coisa, você leva, e às vezes sobrou um tempo da sessão e aí você vai ter que pensar outras coisas rapidamente ali para incluir. Então é sempre interessante você ter algumas atividades extras, tá? Até porque, às vezes, também você pode começar uma atividade, às vezes você prepara uma atividade muito bacana, mas que naquele dia, às vezes, o idoso ele tem condições, às vezes você já fez essa atividade com ele em outro momento, ou uma atividade parecida, mas às vezes no dia ele não está muito bem e ele está com dificuldade, não está conseguindo sair do lugar. E aí, às vezes, uma atividade muito difícil vai acabar causando frustração, o idoso vai ficando nervoso. Então, são todas as atenções aí que você tem que tomar no trabalho com idosos. Então, se você tiver uma atividade extra, você pode mudar. Às vezes, uma atividade ali está muito difícil, mas aí você também não vai simplesmente falar, né, vamos tirar essa atividade aqui que está muito difícil, não vai também colocar o idoso assim nessa situação em que ele vai achar que ele não está sendo capaz, né? Que ele pode pensar que ele não está sendo capaz, que ele está muito ruim mesmo, porque não está conseguindo fazer aquilo. Você dá um jeitinho ali de ir encerrando a atividade, você faz algumas orientações pontuais ali, você mostra alguma resposta, você dá uma dica, um auxílio e passa para outra atividade. E aí, como eu falei para vocês, eu sempre gosto de deixar ali o finalzinho da sessão para a gente fazer um jogo, algo mais descontraído, uma atividade mais fácil, uma atividade mais leve.
E no manual do Neurotreino, gente, no Neurotreino Premium, nós separamos ali o manual com as instruções de todas as atividades, separadas por principais funções cognitivas a serem trabalhadas. Então, por exemplo, a gente tem atividades para estimulação da memória. Aí tem os ditados populares do Neurotreino 1, tem os neurodesafios, que são bônus do Neurotreino 2, tem o dialogar do Neurotreino 1, a árvore genealógica do Neurotreino 1. A árvore genealógica é uma atividade que eu gosto muito e uma das atividades também que eu utilizo aí como um jogo no final de sessão. Como que você pode montar essa árvore genealógica? Já lá na sua primeira, segunda sessão, você já pega os nomes de todos os familiares. Então, você vai pegar lá de esposa ou marido, filhos, netos, bisnetos. Se o idoso tiver dificuldade, se ele não conseguir se lembrar de todo mundo, você pode pedir a ajuda do familiar responsável. E aí, o que você faz? Você pode imprimir os nomes e você faz como cartinhas. E deixa lá, você pode até deixar já esse material com o idoso. Eu gosto de deixar um com o idoso e fico um comigo também. E aí a gente trabalha para ele montar essa árvore genealógica. Depois você pode trabalhar assim também. Você pode pegar um nome e falar, fulano, quem é, sabe? Então fica muito legal, você pode ir desenvolvendo aí outras atividades dentro da árvore genealógica, pode fazer algo como um jogo de memória, pode colocar os nomes virados para ele poder pegar onde está o nome tal, onde está a família de tal filho, sabe? Enfim, você vai usando aí da sua criatividade. Então é bastante legal também, dá para você fazer aí várias coisas com vários tipos de jogos, né, diferentes com a árvore genealógica. Aí a gente tem, por exemplo, atividades para estimulação da percepção. Descubra o que é no Neurotreino 1, caderno de atividades Quem Sobra no Neurotreino 3, o jogo das bolas coloridas no Neurotreino Premium. Eu até liberei para vocês também, né, uma amostra do jogo das bolas coloridas. Quem ainda não baixou, tá no nosso link na bio lá do Instagram do Neurotreino, que é @kits.neurotreino. E temos aí todas as atividades, então, separadas, todas onde vocês podem encontrar. Se é no Neurotreino 1, Neurotreino 2, Neurotreino 3, se é bônus só do Neurotreino Premium, tá? Atividades de linguagem, funções executivas, raciocínio lógico, cuidado emocional. Nós fizemos questão de incluir as atividades de cuidado emocional, porque muitas das outras atividades que a gente encontra, livros, outras cartilhas, com atividades para estimulação cognitiva, elas não trabalham o cuidado emocional. E a gente queria atividades que pudessem trabalhar não só essas funções cognitivas, mas também a memória afetiva, o cuidado, lembranças, né? Então, nós incluímos aí, nós fizemos questão de incluir nos nossos kits Neurotreino as atividades de cuidado emocional. Até porque, às vezes, o familiar vai estar fazendo essas atividades com o idoso, às vezes o cuidador vai estar lá fazendo essas atividades também. Então, acaba sendo também um momento ali de troca, um momento de cuidado, um momento de atenção. E aí, continuando aqui, como preparar as tarefas de casa, as atividades complementares. Bom, para as tarefas de casa, vocês vão pensar em atividades que complementem o que foi trabalhado na sessão. E uma atividade que eu gosto muito de colocar, até anotei aqui para eu não esquecer de falar para vocês, que é uma matéria de jornal. Vocês fazem assim, pede para o idoso separar do jornal uma matéria que mais tenha chamado a atenção naquela semana. E aí ele vai recortar essa matéria e na próxima sessão vocês vão conversar sobre aquilo. Então ele não vai ler a matéria novamente, mas ele vai falar para você o que ele entendeu daquela matéria, quando que aquilo aconteceu. Então é uma atividade aí que ajuda bastante
na orientação do idoso, né? Que vai trabalhar também, que ele faça a leitura, enfim, é bem interessante aí essa atividade para vocês passarem de tempos em tempos. E é importante vocês observarem as dificuldades do paciente ali, do cliente, e respeitarem o ritmo que ele tem. Porque senão é a mesma coisa. Se durante, mesma coisa que eu falei para vocês agora mesmo, né, no outro item. Se durante a sessão você fizer atividade muito difícil, o idoso pode ficar frustrado. E aí a mesma coisa com a tarefa de casa. Se você passa uma atividade que ele vai ter muita dificuldade para fazer, ele pode ficar frustrado, ele pode não querer fazer, ele pode não querer nem dar continuidade ao trabalho que você está desenvolvendo ali com ele. E se for possível, você solicitar a um familiar que dê aí o suporte necessário. Então, às vezes, pode ser que você passe uma tarefa um pouquinho mais complexa e aí você pode orientar o familiar que está ali junto, né, que cuida desse idoso, para dar um suporte ali, caso ele precise. E se é um paciente que já é aí bem esquecido, né, se já tem essa dificuldade, vocês darem a orientação também para o familiar que lembre o idoso de fazer a atividade durante a semana. Por quê? Essas tarefas de casa, que às vezes você vai passar aí umas 3 atividades, por exemplo, que ele pode fazer uma atividade a cada dia. E aí dá essa instrução para o familiar, porque o familiar vai orientar. Ah, mãe, pai, né, vovó, já pegou a atividade para fazer hoje? Vamos fazer uma atividade hoje? Entrega lá o caderno com a atividade, ele vai fazer. Ah, essa aqui vamos deixar para amanhã, tá? Porque aí as tarefas de casa servem para isso, para que ele continue estimulando, continue trabalhando ali as suas funções cognitivas, né? Continue mantendo o seu cérebro aí em atividade, não só no momento que você está lá fazendo a sessão, e nem ele correr para fazer a tarefa de casa no dia que você está chegando, né? Um pouquinho antes ali de você chegar, às vezes você vai, tarefa de casa, corre lá e faz. Mas explicar a importância de fazer as atividades ao longo da semana. E um outro tópico muito importante também, tudo é muito importante, né, gente? Mas um outro tópico, assim, que vocês precisam se atentar é na orientação à família, o suporte aos familiares. Por quê? Às vezes vocês vão começar a atender um idoso que já está com declínio cognitivo e a família pode pensar que ele vai recuperar a memória, que ele vai começar a conversar com mais facilidade, sem se esquecer do que ele estava falando, e não é isso. A estimulação cognitiva, ela não vai recuperar tudo o que o idoso já perdeu, não vai recuperar ali melhorar, né, todas as dificuldades que ele tem, no sentido de retornar com alguma atividade, mas vai ajudar a retardar esse processo de perda, a manter o cérebro ativo por mais tempo, a melhorar ali a autonomia do idoso, a tirar o idoso também, muitas vezes ali da frente da televisão, né? Às vezes ele não tem nenhuma atividade, ele fica só ali assistindo televisão, dormindo, assistindo televisão, dormindo. Então, quer dizer, as atividades aí de estimulação cognitiva vão ser muito importantes para isso, mas é importante passar essa orientação para a família. E sempre lembrar a família quando for necessário. Entender também, gente, quais são as dificuldades dessa família. Porque às vezes está ali um ambiente que está estressante, os familiares estão com dificuldades de aceitar o que está acontecendo, às vezes com o pai, com a mãe. Então, é importante vocês explicarem um pouquinho também sobre o processo demencial, qual é a importância da estimulação cognitiva, falar da importância da terapia em casos em que os familiares têm dificuldade para aceitar as limitações do idoso. Então, às vezes, o idoso foi muito ativo durante toda a vida e, de repente, ele entrou ali num processo demencial, né, que é uma situação delicada, uma situação difícil e às vezes o familiar não está aceitando. Então, às vezes, você vai precisar indicar esse familiar aí para fazer a terapia que vai ajudá-lo.
e também dar dicas de como lidar com a atual situação do idoso. Os casos aí que às vezes a pessoa fica nervosa, familiar briga, xinga, você já falou isso 1000 vezes, para de falar, tá falando isso de novo. Né? Ter todo o cuidado aí, porque isso não vai resolver o problema. Pelo contrário, isso pode piorar muito mais a situação ali que o idoso estiver vivenciando. E aí também vão dar dicas e orientações sobre a tarefa de casa e outros exercícios e atividades que eles podem fazer junto com o idoso. Então, como eu já falei um pouquinho para vocês sobre as tarefas de casa, orientação ali, o suporte que o familiar pode dar, a ajuda que ele pode dar, mas além disso, outros exercícios também, outros jogos, incentivar aí que a família converse com esse idoso, passe mais tempo ali com ele, tenha paciência para ouvir as mesmas histórias que ele está repetindo, contando tudo de novo. Tenha paciência quando ele se esquecer do nome de algum familiar, quando ele se esquecer do nome do filho que está ali todo dia, né? E ouvir aí, né, como eu falei, as histórias, a história de vida. O idoso às vezes vai estar preso, né, lá nas memórias dele do passado, da infância, da juventude, trabalho, casamento. Ter paciência para ouvir essas histórias, para cuidar, para estar ali com esse idoso. E vou passar para vocês algumas dicas de jogos aí com atividades complementares que inclusive vocês podem passar para os familiares também. Então, por exemplo, jogos aí, atividades que ajudam bastante na estimulação cognitiva. Quebra-cabeça, dominó, resta um, dama, baralho, tangram, música, colocar música para esses idosos, colocar as músicas que eles gostavam de ouvir antigamente. Isso tudo aí vai ajudar bastante nesse trabalho de estimulação cognitiva, vai ajudar bastante o idoso e vai ajudar vocês também no trabalho, no dia a dia ali com esses idosos. E agora falando um pouco mais para vocês do Neurotreino Premium, né? Como eu apresentei lá para vocês, nós temos hoje já 4 kits completos. Então a coleção Neurotreino aí, ela tem todos, tem materiais completos em PDF, 100% práticos e lúdicos, e são atividades diversificadas. Nós temos jogos, baralhos, cadernos de atividades e desafios, todos eles desenvolvidos para estimular as funções cognitivas e promover o cuidado emocional em idosos, crianças e adolescentes. Então, eu mostrei aqui para vocês, falei para vocês um pouco sobre o trabalho com idosos, mas esse trabalho, né, repetindo aqui, ele também pode ser desenvolvido com crianças. E as atividades aí dos kits Neurotreino, todas elas podem ser utilizadas, tanto com idosos quanto com crianças, e também com adolescentes que às vezes têm algum déficit cognitivo, alguma dificuldade, vocês podem utilizar as atividades dos kits também. E cada atividade aí, cada kit que nós construímos, eles foram cuidadosamente elaborados para que vocês não precisem gastar o tempo de vocês procurando atividades a cada sessão, em lugares diferentes, ou então investindo um valor alto em materiais físicos e ainda comprados separadamente. Porque quem já trabalha nessa área, né, sabe que os materiais, os jogos aí não são baratos, então muitas vezes você vai pagar aí R$100 num jogo que vai ser excelente, muito bacana, mas é uma atividade só. Às vezes, uma semana aí, antes de fazer um atendimento em estimulação cognitiva, você vai ter que ficar procurando em vários sites, em livros diferentes, tirar xerox aqui, tirar xerox ali, elaborar uma atividade, você gasta o seu tempo, sendo que no Neurotreino Premium, nos nossos kits aí da coleção Neurotreino, tudo já está preparadinho para você. Você pode imprimir as atividades à medida que vocês forem utilizar, vocês podem imprimir quantas vezes vocês quiserem, vocês podem utilizar essas atividades também para o atendimento online, compartilhando a tela aí, como eu estou fazendo aqui com vocês, tem como compartilhar o mouse também para a pessoa fazer a atividade, então assim, é bem interessante, a gente já deixou tudo prontinho, organizado e prático para vocês. Vocês vão apenas definir o que vocês vão trabalhar aí
com cada pessoa, escolher o jogo, a atividade, o exercício aí que for mais eficaz para cada demanda. E lembrando, gente, que todas as atividades acompanham instruções, dicas e sugestões de diversas formas de utilização. Então, como eu falei ali para vocês, como eu dei o exemplo da árvore genealógica, que pode ser utilizada de outras formas, nós tivemos o cuidado para nos jogos dos kits aqui, nas atividades, a gente também colocar mais de uma opção que você pode utilizar. E você vai ver que, à medida que você for conhecendo os materiais, à medida que você for ganhando experiência, né, que você for trabalhando com eles, você mesmo vai ser capaz de usar a sua criatividade e desenvolver outras formas de utilizá-lo. Você pode juntar uma atividade com a outra e aumentar o grau de dificuldade, por exemplo. Então, as nossas atividades aí dos kits de neurotreino, elas têm essa possibilidade aí para vocês, tá? E aí vocês devem estar agora se perguntando sobre o investimento, tá? Mas quanto custa tudo isso? Bom, gente, o Neurotreino Premium, se nós fôssemos vender todas as atividades separadas, vocês pagariam aí em torno de R$ 608, nos kits individuais, nos bônus que nós colocamos, nas oficinas, enfim. Ia ter que pagar aí esse valor altíssimo. Mas nós montamos o combo, colocamos várias atividades como bônus e presentes, e elas ficaram custando aí, então, teve um super desconto, e o Neurotreino Premium, fora da promoção, né, ele custa R$ 297. Mas nós estamos com uma promoção incrível de Black Friday, e a nossa Black Friday aí vai ser antecipada. Então, a partir de amanhã, às 9 horas da manhã, então quinta-feira, 9 horas da manhã, vocês já vão ter acesso à oferta incrível que a gente está preparando aqui para vocês. Então, eu vou deixar o preço aí, o investimento que vocês vão fazer no Neurotreino Premium, ainda na interrogação, ainda na espera, mas amanhã, às 9 horas da manhã, a gente vai revelar para vocês. Mas vocês podem ter certeza que vai ser menos do que R$ 297. E a gente vai colocar aí um descontão incrível mesmo, que muitas vezes a gente gostaria de ter esse super desconto em outras coisas que a gente costuma comprar, e às vezes compra até sem necessidade, né? Às vezes a gente gostaria de ter esse super desconto e não tem. E a gente vai colocar aqui no Neurotreino Premium para vocês. Então, é só acompanhar, porque amanhã, quinta-feira, às 9 horas da manhã, a gente vai liberar a promoção para vocês. E a promoção, gente, vai ser válida por 2 dias somente. Quinta e sexta-feira de Black Friday mesmo. Tá bom? Então, quem não tiver ainda nenhum grupo VIP do Neurotreino, deixa um comentário aqui no vídeo que eu vou adicionar vocês a um grupo, vou direcionar vocês para um grupo, tá? E continuar aí acompanhando, ficar ligadinho. Por quê? Porque também tem presente para os primeiros que comprarem o kit Neurotreino Premium. Então, amanhã aí, os primeiros que comprarem o kit vão ainda ganhar um presente exclusivo que não faz parte do Neurotreino Premium, mas a gente vai dar para os primeiros que adquirirem a nossa coleção. E vocês lembram que lá no comecinho do vídeo, eu falei que quem ficasse aqui comigo até o final da aula ainda ia ganhar um bônus extra? Então, gente, como eu falei para vocês, eu tenho 3 cursos, né? E que eu criei aqui agora em 2020. E um desses cursos é o mini curso Anúncio Descomplicado. Então, para ajudar aí quem está iniciando no trabalho com estimulação cognitiva, quem quer alcançar mais pessoas, quem vai fazer o atendimento online, eu vou vou disponibilizar o acesso ao mini curso Anúncio Descomplicado para que vocês possam fazer anúncios e conseguir mais pacientes, conseguir mais clientes. Esse mini curso do Anúncio Descomplicado, eu ensino tudinho, passo a passo, para vocês fazerem os anúncios de vocês no Facebook e Instagram. E aí também vai ser excelente para quem já trabalha com construção de recursos terapêuticos, por exemplo. Eu tenho certeza que muita gente que está
acompanhando a aula aqui comigo, que já acompanha aí o meu trabalho, que já acompanha o trabalho que eu tenho com a Dani, já está desenvolvendo aí também recursos, atividades, e-books. Então, esse mini curso aí vai ser de grande valia para vocês. E como que vocês vão fazer para receber o acesso ao curso? É só enviar agora, finalizando aqui a aula, porque só vai ser válido quem enviar um e-mail para kits.neurotreino@gmail.com. Então, de hoje, 25/11, até amanhã, quinta-feira, 26/11, às 6 horas da manhã. Então, quer dizer, a gente está encerrando aqui a nossa aula agora, já corre para mandar o e-mail e garantir o acesso ao minicurso Anúncio Descomplicado. Tá bom? Só vai ser válido para quem mandar esse e-mail até amanhã, quinta-feira, às 6 horas da manhã. Quem mandar depois, infelizmente, não vai receber esse bônus. Então, já corre aí para poder garantir o seu acesso. Tá bom? E comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou dessa aula. Se você tiver alguma dúvida, você pode ficar à vontade também para fazer perguntas e também para entrar em contato comigo, caso queira conversar um pouco mais sobre isso, queira entender um pouco mais, queira alguma explicação mais direcionada, né? E lembrando também que eu ofereço supervisão para quem estiver fazendo esse trabalho de estimulação cognitiva. Tá bom, pessoal? Agora é com cada um de vocês. Vocês têm aí 3 opções. A primeira opção é ignorar totalmente essa oportunidade. E tudo bem, você pode sair aqui do vídeo, encerrar, pronto, absorvê-lo aí, tudo que eu passei para vocês, foi legal e beleza. Você pode entender que é uma excelente oportunidade, mas mesmo assim não tem interesse em trabalhar com estimulação cognitiva, nem com os kits neurotreino, e tá tudo bem também. Ou então você tem a terceira opção, que é acompanhar a oferta especial que apresentaremos amanhã, quinta-feira, às 9 horas da manhã, nos nossos grupos VIPs, e enviar um e-mail para mim agora mesmo e garantir aí o seu acesso gratuito ao minicurso Anúncio Descomplicado. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção, pela participação de vocês, pela confiança no nosso trabalho. Lembrem de seguir lá o Instagram dos Kits Neurotreino, que é @kits.neurotreino, e acompanharem aí de pertinho o nosso trabalho. E vamos lá então agora para o nosso grupo VIP, para o e-mail. Quem me mandar o e-mail é só aguardar, que eu vou enviar o acesso para vocês, tá? E outra coisa que eu ia falar? No grupo VIP, a gente vai estar liberando agora o acesso, o PDF com a anamnese. Vamos lá então, gente. Beijo e todos